E desta feita eu saúdo a todos aqui no estúdio e você que está nos assistindo no Brasil e no mundo. Em algum lugar do planeta você está tendo a oportunidade de compartilhar conosco, assistindo e ao mesmo tempo mandando também aí pela rede social o seu comentário, talvez a sua pergunta, um pedido de oração. Nós estamos aqui como Igreja do Senhor ao seu inteiro dispor, porque o propósito da igreja é abençoar a sua vida, é esclarecer alguns pontos que de repente você não tem tempo, às vezes algum questionamento que você não houve a oportunidade de fazer. Nesta noite, nesta live, você tem a oportunidade. E para nós iniciarmos, eu quero embasar dois textos bíblicos. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele disse o seguinte, que ele fazia um rogo aos irmãos para que eles transformassem pela renovação do entendimento a sua mente. Eu quero parar apenas nessa parte A e quero também fazer menção de João, capítulo de número 20, versículo de número 27, João, o Evangelho, aonde o Senhor Jesus, ele chega para os discípulos e diretamente para Tomé, ele fala uma palavra após conversar com Tomé, após se identificar para Tomé, ele diz, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu amo muito essa palavra crente, porque ela é citada muitas vezes na Bíblia pelo Senhor Jesus, pelo apóstolo Paulo, quando ele se refere a Timóteo, quando ele se refere à avó de Timóteo, a Loide, quando ele se refere à mãe de Timóteo, a Eunice. Então é um termo muito usado. Mas por algum motivo, as pessoas deixaram de pronunciar essa palavra crente. E eu quero nesta noite compartilhar com você que o cristianismo ele é composto de duas colunas principais. Primeira coluna do cristianismo, conhecimento. Segunda coluna do cristianismo, decisão. E o desejo do nosso coração como igreja é que você conheça. E a partir do seu conhecimento, você tome uma decisão e essa decisão, ela não venha a ser hoje de uma maneira e amanhã ela venha a ter uma mudança. Não, mas que ela seja uma decisão embasada na palavra, embasada na rocha. A nossa mente, ela viaja muito e o nosso coração, ele tem alguns pontos, permita-me dizer que ele tem umas divisões que nós compartilhamos e divisões que nós não compartilhamos. Exemplo, existem alguns pontos de interrogações na minha vida e na sua vida que alguns são mais novos, outros são mais antigos, uns são maiores, outros são menores e que por algum motivo eu e você talvez nunca tenha perguntado para alguém com vergonha de ser uma coisa muito simples, mas que para você ainda não teve uma resposta satisfatória, de maneira que solucionasse essa interrogação. Então existem muitas interrogações no coração e na mente do ser humano. E eu quero nesta noite compartilhar com você sobre uma interrogação que, permita-me dizer, se não a mais importante de todas, mas uma das mais importantes de todas as interrogações que existe na vida do ser humano, no coração do ser humano, na mente do ser humano. E que isso, de certa forma, ficou muito popularizado, tanto nos dias passados como nos dias atuais. Existem alguns questionamentos, existem algumas posições de muitas pessoas falando acerca dessa interrogação que eu quero compartilhar com você nesta noite. E a interrogação é muito simples. Talvez você não tenha ainda feito ela, mas talvez você já se perguntou. A interrogação é: por que ser crente? É uma interrogação. Talvez você tenha até o presente momento vivido do seu jeito,
achando que servir a Deus do seu jeito resolve o problema, e você olha para a igreja, você olha para os crentes, e você diz: precisa disso tudo? Eu preciso de ser crente? Eu preciso de uma igreja? E aí existem muitas perguntas, talvez algumas com respostas, outras sem respostas, talvez uma resposta satisfatória e talvez uma resposta que não satisfaça o desejo e a ansiedade da sua alma. Então, pensemos da seguinte maneira: por que ser crente? É para ser uma pessoa educada? Então vamos nos lembrar de um fato. Na igreja existem pessoas educadas, mas fora da igreja também existem pessoas educadas. Então ser crente não é para ser uma pessoa educada. Por que ser crente? É para ser honesto? Na igreja existem pessoas honestas, mas fora da igreja também existem pessoas honestas. Então, eu não preciso ser crente para ser honesto. Por que ser crente? É para que eu possa prosperar financeiramente? Dentro da igreja existem algumas pessoas ricas e até milionárias, mas fora da igreja também existem pessoas de muitas posses, pessoas admiráveis. Por que ser crente? É para que eu tenha um local de respeito, um local onde todos me respeitam e eu respeito a todos. Dentro da igreja existem pessoas respeitáveis, mas fora da igreja também existem pessoas respeitáveis. Por que ser crente? É para que eu possa receber uma cura? Dentro da igreja acontecem inúmeras curas, mas fora da igreja, em outros lugares também acontecem curas. E nós conhecemos vários testemunhos, e pessoalmente eu conheço vários testemunhos de locais diversos, aonde pessoas recebem curas. Então, continua a grande interrogação: por que ser crente? É um bom lugar para estar com a família, mas fora da igreja também existem bons lugares para estar com a família. Por que ser crente? É para ter um bom casamento? Dentro da igreja existem bons casamentos, mas fora da igreja também existem bons casamentos. Dentro da igreja tem pessoas que se casam, envelhecem e só a morte os separam. Mas fora da igreja também existem os bons casamentos, admiráveis, e nós conhecemos alguns, de maneira que nós ficamos admirados quando nós assistimos em algum meio de comunicação um casal que completa 60, 70 anos de casados e estão ali juntos desde o início, cumprindo aquilo que foi proposto por Deus. Então, ser crente, na realidade, não é para que você seja uma pessoa educada, não é para que você seja uma pessoa honesta. Ser crente não é simplesmente para você receber uma cura. Ser crente não é para você prosperar financeiramente. Ser crente não é para você ter um casamento bom, próximo daquilo que as pessoas olham, admiram e chamam de perfeito. Ser crente só tem um único motivo para ser crente. Ser crente é porque eu preciso ser salvo. Você precisa ser salvo. A Bíblia nos informa claramente em Eclesiastes, capítulo de número 9 e versículo de número 5. Lá diz-nos assim o texto sagrado: porque os vivos sabem que hão de morrer, vírgula, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem o seu amor, o seu ódio, todos os seus sentimentos. Eles não têm parte alguma do que se faz aqui debaixo do sol.
Então, pense em uma situação em que você se depara com um velório, com uma separação de um ente querido. E está ali aquela pessoa que partiu para a eternidade e em volta os parentes, os familiares, os amigos, aqueles que ainda não compreendem a palavra, não têm a esperança de uma eternidade com Cristo. Então, se cogita muitas coisas, pensa-se muitas coisas e sente-se muitos sentimentos. Existe uma compulsão de emoções muito grande no momento de um velório. Permita-me dar um pequeno testemunho. Nessa sexta-feira agora, hoje nós estamos na quarta, na sexta-feira, um empresário amigo meu retornando de Catalão a Goiânia, quando chegou em Cristianópolis, ele bateu o carro dele no período já bem à tardezinha, de frente com a carreta. No sábado nós passamos o dia todo no velório, fizemos o culto fúnebre e à tarde ele foi sepultado. No momento em que a pandemia assola o Brasil e assola o mundo, ele parte de um acidente. E eu compartilhei com a família naquele culto fúnebre dizendo: chegou o dia dele, chegou a hora dele. Foi no momento de pandemia, ele foi de acidente, mas poderia ser de um AVC, poderia ser de outra maneira, poderia escorregar no banheiro e cair, mas foi um acidente. As pessoas estão com medo da pandemia, mas nós não precisamos ter medo da pandemia. Nesta live, nesta noite, eu quero conscientizar você, eu quero levar você a conhecer o verdadeiro sentido, a verdadeira importância de ser crente, para que você não tema a pandemia, para que você não tema a morte, mas que você tema uma eternidade sem Cristo Jesus. Isso sim é motivo de temer, isso sim é motivo de assustar, isso sim é motivo de conhecer. É necessário que você comece nesse momento, você que está com medo da morte, comece a ler a Bíblia, comece a questionar a Bíblia, comece a perguntar sobre a vida eterna e tenha medo de partir para a eternidade sem Cristo Jesus. Então a interrogação grande que ela paira no coração de muita gente é: por que ser crente? É porque eu não vou ficar para a semente, você não vai ficar para a semente. E como disse Eclesiastes, os vivos só têm um conhecimento: os vivos sabem que hão de morrer. Os mortos não sabem coisa alguma. Então essa decisão o ser humano toma aqui nessa terra enquanto ele tem vida, enquanto ele tem saúde, enquanto ele tem consciência. Por que ser crente? Ser crente é para ser salvo. Ser crente é porque se você não fizer parte da geração do arrebatamento assim tanto quanto eu, nós iremos morrer um dia. Quando chamar a nossa senha para a eternidade, esteja você dormindo, esteja você estudando, esteja você trabalhando, esteja você orando, esteja você tomando refeição, esteja você em outras partes mil, você vai embora para a glória. Eu vou embora, porque esse aqui é passageiro. Nós não temos vida eterna. E o que é vida eterna? A eternidade é um tempo sem início e sem fim. Então conscientize-se de uma coisa: por que ser crente? É porque você não vai ficar para a semente. Ser crente é porque você não tem vida eterna. Ser crente é porque a vida não se resume simplesmente em nascer, crescer, envelhecer aqueles que têm tempo e morrer. Ser crente é para você ter uma eternidade, e ela pode ser lá no céu com Jesus ou fora do céu sem Jesus. Mas a escolha eu faço aqui enquanto eu tenho vida. Por isso, nesta oportunidade desta live, eu quero que você entenda, que você conheça que o motivo que você precisa ser crente é para você ser salvo. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Atos capítulo 4, versículo de número 12. Porque nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Jesus não veio aqui para te ensinar a ser boa gente. Jesus não veio aqui para te dar educação. Ele deixou alguém mais velho que você, um tutor, um líder de um orfanato, um pai, uma mãe, um tio, um avô, alguém que se responsabilizou por você, um pai adotivo, uma mãe adotiva. Jesus veio a essa terra para salvar a sua alma da perdição, para perdoar os seus pecados, para escrever o seu nome no livro da vida, a fim de que você passe um tempo chamado eternidade, um tempo sem início e um tempo sem fim, mas não passe ela no sofrimento, não passe ela na tristeza, não passe ela na angústia, mas passe ela em paz. Passe ela do lado daquele que morreu, para que eu e você tenhamos vida e vida eterna. Esse é o propósito. O propósito do Senhor Jesus é salvar. O propósito do Senhor Jesus é abençoar. O propósito do Senhor Jesus é transformar. E todas essas coisas que foram mencionadas, elas não são primárias, elas são secundárias. Se você for crente, se você tomar a decisão, dizendo para si mesmo, eu não posso ficar aqui, eu preciso cuidar da minha vida eterna, eu preciso cuidar da minha alma, então você, aonde você estiver, você pode dobrar os seus joelhos, você pode aceitar Jesus, você pode reconciliar-se com Jesus, e ao fazer essa decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma, você acabou de constituir para a sua vida um ajudador, um advogado, um provedor, aquele que te ama e que está te guardando de dia e de noite, providenciando tudo que você precisa. Ele te ensina a ter educação, ele te ensina a ser honesto, ele te ensina a ser curado, porque ele é quem cura, mas ele estimula e trabalha e providencia através da sua palavra para que você tenha fé. Ele escreve uma nova história na sua família, se o marido, se a esposa assim o quiserem, mudança de vida. Ele prospera você se você trabalhar, se você dedicar a sua profissão. Se você se estudar, se você preparar, se você fizer um curso profissionalizante, ele te capacita, ele te prospera, ele te enriquece. Isso não é regra, isso são segundas coisas ou benefícios de você passar a ser crente. Quando você passa a ser crente, então você desfruta da mesa do Salvador. E na mesa do Salvador tem iguarias espirituais e iguarias naturais. Primeira coisa, o Senhor perdoa os seus pecados. Ele escreve o seu nome no livro da vida. Ele faz você nascer de novo pela palavra. Você é levado às águas do batismo e você passa a ser uma nova criatura. De maneira tão extraordinária que aqueles que te conheceram olham admirados e dizem o que houve, o que aconteceu. E você, com toda alegria, gratidão, você expressa, sou crente. Aleluia. Mas por que ser crente? É porque eu encontrei Jesus, eu encontrei o Salvador, Ele mudou a minha vida. E você começa a buscar, você começa a se interagir, o Espírito Santo vai trabalhando em você. Daqui a pouco você tem desejo de começar a compartilhar com a sua família, com seus entes queridos, por onde você passa, o mistério e a alegria da salvação. Mas a salvação não é por mérito. Quando você abre a Bíblia, lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 9,
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ser crente é para ser salvo. Ser crente é você aceitar de graça. E é por isso que muitos não entendem, porque todos estão acostumados a pagar um alto preço por alguma coisa. Alguém falou referente ao mundo dizendo: não existe almoço de graça. Ele estava dizendo: tudo na vida tem um preço. Mas eu quero dizer para você nesta oportunidade: a salvação já foi paga. A salvação é de graça. A salvação é pela fé. Pagar o preço da salvação é com Jesus. Corresponder aquilo que foi pago, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua alma, saindo da sua religiosidade e passando para ser crente. É comigo e é com você. O desejo do nosso coração, como igreja, como clínica da alma, é que você conheça a verdade. É que você tome uma decisão mediante o conhecimento da verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para você tomar essa decisão de ser crente, eu quero que você entenda uma coisa: você não é obrigado a ser crente, mas você precisa ser crente. Eu vou repetir para que você entenda: você não é obrigado a ser crente, mas você precisa ser crente para ser salvo. Então ele falou: conheça a verdade, e a verdade liberta você. Liberta você dos vícios, liberta você das drogas, liberta você da mentira, liberta você do pecado, e aí você consegue ser crente. Então, como conhecer essa verdade que Jesus falou em João 8,32? João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo: me conheça, porque eu vou te libertar. Me conheça, porque eu vou transformar. Me conheça, porque eu quero escrever uma nova história na sua vida. Aleluia! O mesmo Evangelho de João, capítulo 5 e verso 39, lá está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para você conhecer Jesus, para você conhecer a verdade, é preciso que você leia a Bíblia, examine a Bíblia, pergunte sobre a Bíblia, conheça a Bíblia, para que você tome uma decisão consciente. Você, eu vou repetir mais uma vez, não é obrigado a ser crente, mas você precisa ser crente para que você seja salvo. Mas você não é obrigado? Não, você não é. O Senhor te deu um livre-arbítrio. Livre-arbítrio é direito de escolha. Se eu nesse momento tomar a decisão aqui de me despedir de vocês que nos assistem, de despedir aqui da igreja, e eu me dirigir ao Comando Vermelho e quiser me tornar um traficante de drogas, eu posso fazer isso, eu sou livre. Posso começar a usar tudo que faz fazer mal para mim mesmo. Todavia, o Senhor, Ele não aprova, mas Ele respeita as minhas decisões. Entenda isso. O Senhor não aprova as atitudes do erro, do pecado e do crime. Todavia, Ele respeita a decisão que eu tomei e a decisão que você tomou. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, esse livre-arbítrio, vamos entender uma coisa: ele é a caneta de Deus, e Ele te deu essa caneta. Porém, com essa caneta chamada livre-arbítrio, você só consegue escrever a sua própria história. Você nunca vai escrever uma vírgula referente à minha história. Por mais que você se explique, por mais que você envolva o nome de alguém,
por mais que você envolva uma instituição, por mais que você envolva algumas dezenas de pessoas, você estará construindo, escrevendo a sua própria história com a caneta do livre-arbítrio. O desejo do nosso coração é que, ao ouvir essa mensagem hoje, por que ser crente? Eu vou me ater apenas nessa interrogação. Noutra oportunidade nós falaremos de outra. Você possa tomar uma decisão de dizer: eu quero entender, eu quero conhecer, eu quero que essa interrogação saia do meu coração. Quem sabe para algumas pessoas ela é uma interrogação nova, mas quem sabe para outras pessoas é uma interrogação muito antiga. Quem sabe você é um daqueles que já criticou o crente, que já criticou a igreja, que já criticou o pastor, que já, por uma série de motivos. E em alguns motivos você até tem razão, fatos negativos. Mas você ainda não entendeu e não saiu de dentro de você. Por que ser crente? Por que as pessoas vão tanto à igreja? Por que aquele povo passa cantando, volta cantando, continua cantando? Por que aquele povo passa por luta e permanece alegre? Por que eles carregam a Bíblia? Por que ser crente? Ser crente é para ser salvo. E o desejo do nosso coração é o mesmo sentimento, é o mesmo desejo que habita no coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que todas as pessoas se salvem. E diga-se de passagem, eu quero falar com você que quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe ainda não aceitou Jesus. Mas muitas e muitas vezes você tem ouvido: Jesus está voltando. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Jesus está voltando. E você já está velhinho, de cabelo branco. Ou quem sabe você nasceu num lar evangélico e hoje você é um jovem, uma jovem. É um homem formado. É uma mulher que está no caminho errado. É um homem que esteve no caminho errado e não tem forças por algum motivo para retornar à casa do Senhor. Sabe por que Jesus ainda não voltou para arrebatar a igreja? Jesus está esperando você voltar a ser crente. Você é o motivo porque Jesus ainda não voltou. Jesus está esperando você voltar, para Ele voltar. Entenda esse mistério em nome de Jesus. Ele está esperando você voltar, para Ele voltar. Não entendeu? Vou esclarecer. Jesus está esperando você voltar-se para Ele voltar para buscar a igreja. Ele ainda não voltou, porque você não pode ficar de fora da volta dele para buscar a igreja. Ele te ama. Ele está aguardando a sua decisão. Entenda, aceite e compreenda no seu coração. Se Jesus fez alguma coisa melhor do que ser crente, Ele ainda está com ela guardada no céu, só para Ele. Por que ser crente? É para ser salvo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor mude a sua vida, que o Senhor mude a sua história. Não importa se você está no Brasil, na Europa, no Ocidente, no Oriente. O importante é que você tome uma decisão e entenda que você não vai ficar para semente. Os vivos têm uma certeza, porque os vivos sabem que hão de morrer. Então aproveite o momento. Enquanto você tem vida, enquanto você tem consciência, esteja você saudável, esteja você doente, esteja você sem medo da pandemia, esteja você com medo da pandemia, esteja você em situação financeira difícil, ou esteja você em situação financeira privilegiada, entenda uma coisa: a morte chega para todos, novos, velhos, ricos, pobres, abre aspas. Existe essa diferença na terra. Até no cemitério, até no velório, quando chega as pessoas para velarem alguém que está morto, você olha e você vê a que classe social eles pertencem.
Você vai a uma sala de velório e uma funerária, de acordo com o caixão, com o padrão, você sabe. Existe o cemitério, a parte pública, e existe a parte particular. Existe a parte que é barato ou gratuito pelo poder público e aquela parte que é mais cara. Existe o crematório, mas o certo é que ao sair dali, todos vão para o mesmo lugar, para a eternidade, para um tempo sem início e sem fim. E eu quero que você entenda, independente da classe social que você pertença, independente da formação cultural, dos diplomas, a que meio você pertença, seja você doutor em qualquer área, você precisa ser crente para que você seja salvo. Você não é obrigado, assim como eu não fui, assim como nenhum dos cristãos foram obrigados, mas você precisa. E eu fui para a igreja, tomei essa decisão quando eu entendi que eu precisava ser crente para ser salvo. O desejo do nosso coração é que você entenda que ser crente é para ser salvo, e as outras coisas você vai aprendendo na palavra. Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 6 e versículo de número 33, a Bíblia Sagrada nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? O contexto nos diz: comer, beber, vestir. Deus cuida das aves que não semeiam e nem cegam. Deus dá beleza para os lírios, porque nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. Se Ele assim cuida dos lírios, que de manhã existe e à tarde não mais, se Ele assim as alimenta, as aves do céu, o desejo dele é mudar a sua vida, é cuidar de você, é cuidar da sua família, é mudar a sua história. Entendam uma coisa: o Senhor faz milagres, o Senhor é o Deus do impossível. Ele traz à existência aquilo que não existe. Mas para que você comece a desfrutar disso, você precisa entender, precisa ser crente. Mediante esse entendimento, você precisa tomar uma decisão de ser crente para ser salvo. O desejo do nosso coração é que você conheça, é que você aceite Jesus, e é que você vai fazer parte de um povo como você, simples, sofredor, pecador, mas que encontrou Jesus, Senhor e Salvador da alma. E estamos aqui perseverando na fé, perseverando na igreja, perseverando em Jesus, perseverando em ser crente, porque nós temos um alvo que está na nossa mente, do nosso coração: morar no céu. Que Deus te abençoe e que você possa, do outro lado do mundo, quem sabe, aceitar Jesus, reconciliar com Jesus. Você pode fazer isso aí na sua casa, no banheiro, no veículo, aonde você estiver. Depois você chega na igreja mais próxima da sua casa, ou entre em contato com a Clínica da Alma, comunique a sua decisão, e lá no céu você já recebeu perdão. O seu nome está escrito no livro da vida, e se Jesus voltar, nós nos encontraremos na glória, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você que atendeu a nossa live nesse momento, nos assistindo, e para todos que estão nesse momento nos grupos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook e das demais redes sociais, para que você, de uma vez por todas, tire essa interrogação de dentro do seu coração. Por que ser crente? É para ser salvo. Se você puder, pare o seu carro, feche os seus olhos. Se você não puder, ouça e creia. Senhor Jesus, nesta oportunidade, Senhor, como ministro do Teu Evangelho, eu estou aqui, Senhor, reunido com a Tua igreja, ministrando a Tua palavra sobre salvação, sobre vida eterna.
em João, capítulo de número 3, versículo de número 17, e eu quero fazer menção da palavra, Senhor. A palavra nos diz que o Senhor enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Senhor, alcança essa pessoa que está do outro lado, papai, quem sabe em Goiânia, em Goiás, em Brasília, no Brasil, em qualquer parte do mundo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, para que essa pessoa, Senhor, mediante um conhecimento, mediante um entendimento, tome, Senhor, uma decisão sólida de servir ao Senhor, de andar com o Senhor, de abandonar o mundo de pecado, para que ela seja, Senhor, salva e possa ter direito a morar numa eternidade com o Senhor. É o desejo do nosso coração. Nós ministramos salvação, nós ministramos reconciliação na vida de todos e o fazemos na presença do Deus Pai e em nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe, Jesus te abençoe. Até a próxima, se até lá Jesus não tiver voltado. Amém.